Livro de Josué. Conquista da terra de Canaã. Promessa de Deus a Josué. Após a morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, assistente de Moisés: Meu servo Moisés morreu. Vamos agora, passa o Jordão, tu e todo o povo, e entra na terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos seus pés, eu vou-lo dou como prometi a Moisés. O vosso território se estenderá desde esse deserto e desde o Líbano até o grande rio Eufrates, todo o país dos heteus e até o mar grande do ocidente. Enquanto viveres, ninguém te poderá resistir. Estarei contigo como estive com Moisés. Não te deixarei nem te abandonarei. Sê firme e corajoso, porque tu hás de introduzir esse povo na posse da terra que jurei a seus pais dar-lhes. Tem ânimo, pois vê corajoso para cuidadosamente observares toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te afastes dela nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas feliz em todas as tuas empresas. Traze sempre na boca as palavras deste livro da lei. Medita-o de dia e noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito. Assim prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedido. Isto é uma ordem. Sê firme e corajoso. Não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte onde fores. Ordem de partida. Eis que Josué ordenou aos oficiais do povo: percorrei o acampamento e proclamai ao povo o seguinte: preparai provisões. Dentro de 3 dias atravessareis o Jordão e ireis conquistar a terra que o Senhor vos dá. Josué dirigiu-se também aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés nestes termos: lembrai-vos do que vos prescreveu Moisés, servo do Senhor, quando vos dizia: o Senhor vosso Deus vos deu descanso e toda esta terra. Vossas mulheres, filhos e animais ficarão na terra que Moisés vos deu, além do Jordão. Mas vós, todos os homens fortes e valentes, passareis armados à frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor tenha dado aos vossos irmãos o descanso, como a vós, e que também eles entrem na posse da terra que o Senhor, vosso Deus, lhes dá. Depois voltareis para a terra que vos pertence, aquela que Moisés, servo do Senhor, vos deu, além do Jordão, para o levante. Eles responderam a Josué: faremos tudo o que nos ordenaste, iremos aonde quer que nos enviares. E te obedeceremos em todas as coisas, assim como obedecemos a Moisés. Somente desejamos que o Senhor esteja contigo, como esteve com Moisés. Todo aquele que for rebelde às tuas ordens e não obedecer ao que lhe mandares, será morto, mas sê forte e corajoso. Os espiões em casa de Raabe. Josué, filho de Num, despachou de Setim secretamente 2 espiões. Ide, disse-lhes ele, examinai a terra e a cidade de Jericó. Foram e entraram na casa de uma prostituta, chamada Raabe, onde se alojaram. E foi avisado ao rei de Jericó: entraram aqui de noite alguns israelitas para explorar a terra. O rei mandou dizer a Raabe: faze sair esses homens que foram ter contigo e entraram em tua casa, porque vieram espionar a terra. Mas a mulher ocultou os 2 homens e respondeu: vieram realmente uns homens à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Pela tarde, quando se iam fechar as portas da cidade, eles partiram. Ignoro para onde foram. Persegui-os vós depressa, ou melhor, persegue-os vós depressa e o alcançareis. Isso disse Raabe ao rei. Ora, ela os fizera subir ao terraço de sua casa e os ocultara sobre palhas de linho que ali haviam. Os homens enviados foram atrás deles pelo caminho que conduz ao val do Jordão, e as portas da cidade foram fechadas após a partida da patrulha. Antes que se deitassem, Raabe subiu ao terraço junto dos espiões e disse-lhes: eu sei que o Senhor vos entregou esta terra,
O terror de vós apoderou-se de nós, e todos os habitantes da terra estão desanimados por vossa causa. Ouvimos dizer como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e como além do Jordão tratastes os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, os quais voltastes ao interdito. Quando ouvimos isso, nosso coração desfaleceu e ninguém mais tem coragem de vos resistir, porque o Senhor vosso Deus é o Deus nas alturas dos céus e aqui embaixo da terra. Agora, vou-lo peço, jurai-me pelo Senhor, que assim como usei de bondade para convosco, do mesmo modo poupareis a casa de meu pai. Dai-me um sinal seguro de que salvareis meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs e todos os que lhe pertencem, e livrareis as nossas vidas da morte. Eles responderam-lhe: à custa de nossa vida salvaremos a vossa, contanto que não nos atraiçoeis. Quando o Senhor nos entregar esta terra, fiéis à nossa promessa, agiremos contigo com bondade. Então, servindo-se de uma corda, ela os fez descer pela janela, pois a casa em que morava estava sobre o muro da cidade. Ide para o monte, disse-lhes ela, para que não vos encontrem os vossos perseguidores. Ocultai-vos ali durante 3 dias, até que eles voltem. Depois retomareis o vosso caminho. Os homens disseram-lhe: eis como havemos de cumprir o juramento a que nos obrigastes. Quando tivermos entrado na terra, porás este cordão vermelho na janela por onde nos fizestes descer. Reúne em torno de ti, em tua casa, teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Se alguém ultrapassar a porta de tua casa e sair para fora, este será responsável pelo que acontecer, e nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão sobre quem quer que seja que se encontrar contigo em tua casa, é sobre nós que isso cairá. Se divulgares, porém, o que combinamos contigo, estaremos desobrigados do juramento a que nos obrigaste, seja como dissestes. Respondeu ela. Depois os despediu, e eles partiram, e ela pendurou o cordão vermelho na janela. Eles foram para um monte, onde permaneceram durante 3 dias, até que voltassem os que os perseguiam. Esses, tendo buscado por todo o caminho os espiões, não os encontraram. Os 2 homens desceram então do monte e, voltando, passaram o Jordão. Foram para junto de Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo o que se tinha passado. O Senhor, disseram-lhes eles, entregou toda a terra nas nossas mãos, pois todos os seus habitantes tremem diante de nós. Passagem do Jordão. Levantando-se bem cedo, Josué desfez o acampamento e partiu de Setim com todos os filhos de Israel. Chegados ao Jordão, aí se detiveram antes de atravessá-lo. Passados 3 dias, os oficiais atravessaram pelo meio do acampamento, dando ao povo esta ordem: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus ser levantada pelos sacerdotes, filhos de Levi, deixareis vosso acampamento e vos poreis em marcha, seguindo-a. Haja entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados aproximadamente. Guardai-vos de vos aproximar dela. Isso para que possais conhecer o caminho por onde deveis ir, porque nunca passastes por ele. Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor operará no meio de vós coisas maravilhosas. Depois falou aos sacerdotes: tomai a arca da aliança e ide adiante do povo. Eles tomaram a arca da aliança e caminharam à testa do povo. O Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltar-te diante de todo Israel, para que saibam que, assim como estive com Moisés, assim estarei contigo. Eis o que ordenarás aos sacerdotes que levam a arca de aliança. Quando chegares ao Jordão, vos detereis junto às águas do rio. Então Josué disse aos israelitas: aproximai-vos e ouve as palavras do Senhor vosso Deus. Por isso, prosseguiu ele: sabereis que o Deus vivo está no meio de vós,
e que ele expulsará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gergeseus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o Jordão diante de vós. Tomai 12 homens, um de cada tribo de Israel. Logo que os sacerdotes que levam a arca de Javé, o Senhor de toda a terra, tiverem tocado com a planta dos seus pés as águas do Jordão, estas serão cortadas, e as águas que vêm de cima ficarão amontoando-se. O povo dobrou suas tendas e dispôs-se a passar o Jordão, tendo diante de si os sacerdotes que marchavam na frente do povo, levando a arca. No momento em que os portadores da arca chegaram ao rio e os sacerdotes mergulharam os seus pés na beira do rio, o Jordão estava transbordante e inundava suas margens durante todo o tempo da ceifa. As águas que vinham de cima detiveram-se e amontoaram-se em uma grande extensão, até perto de Adã, localidade situada nas proximidades de Sartã, e as águas que desciam para o mar da planície, o mar salgado, foram completamente separadas. O povo atravessou de fronte de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor conservaram-se de pé sobre o leito seco de Jericó, ou melhor, sobre o leito seco do Jordão, enquanto que todo Israel passava a pé enxuto, e ali permaneceram até que todos passassem para outra margem. As 12 pedras. Tendo todo o povo atravessado o Jordão, o Senhor disse a Josué: Escolhei 12 homens dentre o povo, um por tribo, e ordenai-lhes: Tomai daqui, do meio do Jordão, deste lugar onde os pés dos sacerdotes estiveram parados, 12 pedras, que levareis convosco e as colocareis no lugar onde haveis de passar a noite. Josué convocou os 12 homens escolhidos, um por tribo, entre os filhos de Israel, e disse-lhes: Ide adiante da arca do Senhor vosso Deus, no meio do Jordão, e cada um de vós, segundo o número das tribos de Israel, carregue uma pedra no seu ombro. Isso ficará como um memorial entre vós. Quando os filhos vos perguntarem um dia: que significam essas pedras? Então lhes respondereis: as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, quando ela atravessou o Jordão. As águas foram cortadas, e essas pedras são para os israelitas um monumento eterno em memória desse acontecimento. Os filhos de Israel fizeram como Josué lhes tinha ordenado, tomaram do meio do leito do Jordão 12 pedras, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos de Israel. Levaram-nas consigo e depositaram-nas no lugar onde deviam acampar. Pôs também Josué outras 12 pedras no leito do Jordão, no lugar onde estiveram parados os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e elas estão ali ainda hoje. Os sacerdotes que levavam a arca permaneceram em pé no meio do leito do Jordão, até que se cumpriu todo o que o Senhor tinha ordenado que Josué dissesse ao povo, segundo as ordens que lhe dera Moisés. O povo apressou-se em atravessar o rio. Logo que todos passaram, a arca do Senhor e os sacerdotes puseram-se de novo à frente do povo. Os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés tinham passado o rio armados, diante dos israelitas, segundo a ordem de Moisés. Em número de aproximadamente 40.000 homens, armados para o combate, desfilaram diante do Senhor rumo à planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor exaltou Josué aos olhos de todo Israel, e todos tiveram para com ele o mesmo respeito que por Moisés, durante toda a sua vida. O Senhor disse a Josué: ordena aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que saiam do Jordão. Josué ordenou-lhes: saí do Jordão. E os sacerdotes que levavam a arca de aliança do Senhor, tendo deixado o leito do rio, ao pisarem seus pés a terra firme, as águas do rio retomaram seu lugar e correram caudalosas como antes. Ora,
O povo saiu do Jordão no 10º dia do primeiro mês e acampou em Gálgala, na extremidade oriental de Jericó. Josué levantou ali as 12 pedras tomadas do Jordão e disse aos filhos de Israel: quando vossos filhos perguntarem um dia a seus pais, que significam essas pedras? Então lhes direi nesses termos: Israel atravessou o Jordão a pé enxuto, porque o Senhor vosso Deus secou diante de vós o leito do Jordão, até que passasseis do mesmo modo que antes tinha feito no Mar Vermelho, o qual secou diante de nós até que passássemos. Isso aconteceu para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que conserveis sempre o temor do Senhor vosso Deus. Quando todos os reis dos amorreus do ocidente do Jordão e todos os reis dos cananeus para as bandas do mar souberam que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos israelitas, até que passassem, seu coração desfaleceu e perderam toda a coragem diante dos israelitas. Circuncisão do povo. Então o Senhor disse a Josué: faze facas de pedras e circuncida de novo os israelitas. Josué fez as facas de pedra e circuncidou os israelitas na colina de Aralote. A causa dessa circuncisão é a seguinte: todos os varões dentre o povo que tinham saído do Egito, todos os homens de guerra, tinham morrido pelo caminho, no deserto, depois que haviam partido do Egito. Ora, todos eles tinham sido circuncidados. A multidão, porém, nascida no deserto durante a viagem depois do êxodo, não o tinha sido. Os israelitas tinham marchado pelo deserto durante 40 anos, até o desaparecimento completo dessa massa de homens de guerra, saídos do Egito, mas infiéis à voz do Senhor. O Senhor havia lhes jurado que não veriam a terra prometida a seus pais, terra que mana leite e mel. Seus filhos foram postos em seu lugar. Foi essa geração que Josué circuncidou. Eles tinham seu prepúcio porque não tinham sido circuncidados durante sua viagem. Depois que foram todos circuncidados, permaneceram acampados até se restabelecerem. O Senhor disse a Josué: hoje tirei de cima de vós o opróbrio do Egito. E deu-se àquele lugar o nome de Gálgata, nome que subsiste ainda. Celebração da Páscoa. Os israelitas acamparam em Gálgala e celebraram a Páscoa no 14º dia do mês, pela tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram os produtos da região, pães sem fermento e trigo tostado, e o maná cessou de cair. No dia seguinte, aquele em que comeram os produtos da terra. Os israelitas não tiveram mais maná. Naquele ano, alimentaram-se da colheita da terra de Canaã. Visão de Josué. Josué encontrava-se nas proximidades de Jericó. Levantando os olhos, viu diante de si um homem de pé, com uma espada desembainhada na mão. Josué foi contra ele. És dos nossos, disse ele, ou dos nossos inimigos? Ele respondeu: não, venho como chefe do exército do Senhor. Josué prostrou-se com o rosto por terra e disse-lhe: que ordena o meu senhor a seu servo? E o chefe do exército do Senhor respondeu: tira o calçado dos teus pés, porque o lugar onde te encontras é santo. Assim fez Josué. Conquista de Jericó. Jericó, cidade murada, tinha-se fechado diante dos israelitas, e ninguém saía dela nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos, homens de guerra, contornai toda a cidade uma vez. Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes tocando 7 trombetas irão adiante da arca. No 7º dia, darei 7 vezes a volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz,
todo o povo soltará um grande clamor e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, como um no lugar que lhe for ficar de fronte. Ou melhor, cada um no lugar que lhe ficar de fronte. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela, tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: Avante, dai a volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. E logo que Josué acabou de falar, os 7 sacerdotes, levantando as 7 trombetas retumbantes, puseram-se em marcha diante do Senhor, tocando seus instrumentos, e a arca da aliança do Senhor os seguiu. Marcharam os guerreiros diante dos sacerdotes que tocavam a trombeta, e a retaguarda seguia a arca. E durante toda a marcha ouviu-se o retinir das trombetas. Ora, Josué havia dado essa ordem ao povo: Não griteis, não façais ouvir a vossa voz, nem saia de vossa boca palavra alguma, até o dia em que vos disser: gritai. Então clamareis com força. A arca do Senhor deu uma volta à cidade, e retornaram ao acampamento para ali passar a noite. Josué levantou-se muito cedo, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, marchavam diante da arca do Senhor, tocando a trombeta durante a marcha. Os guerreiros precediam-nos, e a retaguarda seguia a arca da aliança. E ouvia-se o retinir da trombeta durante a marcha. Deram a volta à cidade uma vez, no segundo dia, e voltaram ao acampamento. O mesmo fizeram durante 6 dias. Mas ao 7º dia, levantando-se de madrugada, deram a volta à cidade 7 vezes, como nos dias precedentes. Esse foi o único dia em que fizeram 7 vezes a volta. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade será votada ao Senhor por interdito, como tu, o que nela se encontra. Exceção feita somente a Raabe, a prostituta, que terá sua vida salva com todos os que se encontrarem em casa, porque ocultou os espiões que tínhamos enviado. Mas guardai-vos de tocar no que é votado ao interdito. Se tomardes algo do que foi anatemizado, atraireis o interdito sobre o acampamento de Israel, o que seria uma catástrofe. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e farão parte do seu tesouro. O povo clamou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor. A muralha desabou. A multidão subiu à cidade sem nada diante de si. Tomaram a cidade e votaram-na ao interdito, passando a fio de espada tudo que nela se encontrava: homens, mulheres, crianças, velhos e até mesmo os bois, as ovelhas e os jumentos. Josué disse então aos 2 homens que tinham explorado a terra: Entrai na casa da prostituta e fazei-a sair de lá com tudo o que lhe pertence. Os espiões entraram na casa e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo o que lhe pertencia, toda a sua parentela, e puseram-na em segurança fora do acampamento de Israel. Queimaram a cidade com tudo que ela continha, exceto prata, ouro e todos os objetos de bronze e de ferro que foram recolhidos aos tesouros da casa do Senhor. Josué conservou a vida de Raabe, a prostituta, bem como a da família de seu pai e a de todos os seus, de sorte que ela habitou no meio de Israel até este dia, porque ela havia ocultado os mensageiros enviados a explorar Jericó. Então proferiu Josué este juramento: Maldito seja diante do Senhor quem tentar reconstruir esta cidade de Jericó. Será o preço de seu primogênito que lhe lançará os primeiros fundamentos, e será a custa do último de seus filhos que lhe porá as portas. O Senhor estava com Josué, e o seu renome divulgou-se por toda a terra. Crime e punição de Acã.
Os israelitas cometeram uma infidelidade a respeito do interdito. Acã, filho de Carme, filho de Zabide, filho de Zara, da tribo de Judá, reteve para si algumas coisas condenadas, e a cólera do Senhor inflamou-se contra os israelitas. Inclusive, essa parte foi muito bem descrita naquela novela da Rede Record, né? Josué, se eu não me engano, o nome da novela. Josué enviou de Jericó homens a Rai, situada junto de Bet-Avém, ao oriente de Betel. Subi, disse-lhes ele, e explorai a terra. Eles subiram e exploraram Rai. Voltando para junto de Josué, disseram-lhe: é inútil o povo todo subir, mas vão só 2 ou 3 mil homens e apoderem-se da cidade. Não se fatigue todo o povo, porque a população da cidade é muito reduzida. 3 mil homens, aproximadamente, se puseram a caminho, mas foram batidos pela gente de Rai, caindo morto 36 homens. Os inimigos perseguiram-nos desde a porta da cidade até Sabarim, ainda quando fugiam pela encosta. O povo ficou consternado com isso e perdeu toda a coragem. Josué rasgou suas vestes e prostrou-se com face por terra até a tarde diante da arca do Senhor, tanto ele como os anciões de Israel, e cobriram de pó suas cabeças. Ah, Senhor Javé, clamou Josué, porque fizestes este povo passar o Jordão para nos entregardes nas mãos dos amorreus, que nos destruirão? Oxalá tivéssemos ficado do outro lado do rio. Que direi eu, Senhor, vendo Israel voltar as costas aos seus inimigos? Os cananeus e todos os habitantes da terra vão sabê-lo e nos cercarão e farão desaparecer o nosso nome da face da terra. E que farei vós ao vosso grande nome? Então o Senhor disse a Josué: levanta-te, porque estás assim prostrado com a face por terra. Israel pecou, a ponto de violar a aliança que eu lhe tinha prescrito, e a ponto de tomar as coisas votadas ao interdito, roubá-las, ocultá-las, escondê-las entre as bagagens. Eis porque os israelitas não puderam resistir aos seus inimigos, mas voltaram-lhe as costas, pois caíram sob o interdito. Se não tirardes o interdito do meio de vós, não estareis mais convosco de hora em diante. Vai santificar o povo, dize-lhe: purificai-vos para amanhã, porque eis o que diz o Senhor, Deus de Israel: o interdito está no meio de ti, Israel. Não poderás resistir aos teus inimigos, enquanto não tiverdes tirado o interdito que está no meio de vós. Vireis amanhã, tribo por tribo. A tribo que for designada pelo Senhor se apresentará família por família, e a família marcada se apresentará por suas casas, e a casa indicada pelo Senhor se apresentará por pessoas. Aquele que for designado como possuidor do interdito será queimado, ele e tudo o que lhe pertence, porque violou o pacto do Senhor e cometeu uma infâmia em Israel. No dia seguinte, pela manhã, Josué mandou vir o povo, tribo por tribo, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Em seguida, aproximando-se as famílias de Judá, a sorte indicou a família de Zara. Mandou que se aproximasse a família de Zara por casas, e a sorte caiu sobre a de Zabde, a qual se apresentou por pessoas. A sorte caiu sobre Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zara, da tribo de Judá. Josué disse-lhe: meu filho, dá glória e homenagem ao Senhor Deus de Israel, confessa-me o que fizeste, sem nada ocultar. Acã respondeu a Josué: sim, fui eu que pequei contra o Senhor Deus de Israel. Eis o que fiz: vi no meio dos despojos um belo manto de Senaar, 200 siclos de prata e uma barra de ouro de 50 siclos, e cobiçando, tomei-os.
Tudo isso se acha escondido na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo do manto. Josué mandou alguns homens que investigassem a tenda, e estes viram que os objetos estavam lá ocultos, e a prata debaixo. Tomaram-nos e trouxeram-nos a Josué e a todos os israelitas, e puseram-nos diante do Senhor. Então Josué, em presença de todo Israel, pegando Acã, filho de Zara, com a prata, o manto, a barra de ouro, os filhos e as filhas de Acã, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo o que lhe pertencia, levou-os ao vale de Acor. Chegando ali, Josué disse: Por que nos confundistes? O Senhor te confunda hoje. Todos os israelitas o apedrejaram e foram queimados no fogo depois de terem sido apedrejados. E juntaram sobre Acã um grande monte de pedras, o qual subsiste ainda hoje. Com isso, aplacou-se o furor do Senhor. É por esse motivo que o lugar traz ainda agora o nome de Vale de Acor. Acor significa confusão, inquietação, perturbação. Conquista de Ai. O Senhor disse em seguida a Josué: Não temas, não tenhas cuidados. Toma contigo todos os guerreiros e sobe contra Ai. Eis que te entrego o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Tratarás Ai e seu rei como fizestes com Jericó e seu rei. Mas os despojos e os rebanhos os repartireis entre vós. Põe uma emboscada por detrás da cidade. Josué pôs-se a caminho com todos os guerreiros contra Ai, escolheu 30.000 homens valentes e fê-los partir durante a noite. Deu-lhes esta ordem: Atenção, ponde-vos em emboscada atrás da cidade, mas a pouca distância, e estais preparados. Eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos de Ai, e quando saírem ao nosso encontro como da primeira vez, fugiremos. Eles sairão atrás de nós, longe da cidade, pois dirão: Ei-los que fogem diante de nós como da primeira vez. Durante essa retirada, saireis de vossa emboscada e tomareis a cidade, que vos entregará o Senhor vosso Deus. Depois que a tiverdes tomado, incendiai-a segundo a palavra do Senhor. Essas são as minhas ordens. Josué fê-los partir, e eles se postaram em emboscada entre Betel e Ai. Ao ocidente, Josué ficou aquela noite no meio do povo. Josué levantou-se bem cedo e passou em revista a sua gente. À frente de sua tropa, subiu contra Ai com os anciãos de Israel. Todos os guerreiros que dispunha tinham também subido às proximidades. Chegados de fronte da cidade, acamparam ao norte, tendo o vale entre eles e Ai. Josué tomou cerca de 5.000 homens e os pôs de emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente. Tendo o povo instalado todo o seu acampamento ao norte da cidade e a emboscada ao ocidente, Josué avançou durante a noite pelo meio do vale. Logo que o rei de Ai viu aquilo, saiu apressadamente da cidade com a sua gente, ao amanhecer, e veio ao encontro de Israel. O rei, seguido de todo o seu povo, saiu para um lugar combinado do lado da planície, ignorando que uma emboscada estava armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel, fingindo bater em retirada, fugiram para os lados do deserto. Então, com grandes clamores, toda a população da cidade, precipitando-se ao encalço de Josué, juntou-se para persegui-los, afastando-se da cidade. Não ficou um homem sequer em Ai que não saísse em perseguição de Israel. Até deixaram escancarada a cidade. Aqui é uma lição de que nós sempre devemos estar atentos e deixar a retaguarda protegida, né? A confiança demais, às vezes também nos cega. Vamos lá. O Senhor disse então a Josué: Levanta a lança que tens na mão contra Ai, porque eu te entrego. E Josué levantou a sua lança contra a cidade,
Apenas tinha ele erguido a mão, levantaram-se subitamente os que estavam de emboscada e precipitaram-se sobre a cidade, ocupando-a e ateando-lhe fogo. Os habitantes de Rai, voltando-se, viram que se elevava da cidade uma grande fumaça para o céu e não puderam fugir para lado algum, porque o povo que dava mostras de fugir para o deserto voltou-se contra eles. Josué e todo Israel, vendo que a emboscada tinha tomado a cidade, ou melhor, Josué e todo Israel, vendo que os da emboscada tinham tomado a cidade e que dela subia fumaça, voltaram e feriram os habitantes de Rai. E tendo os outros saído da cidade ao seu encontro, viram-se os inimigos cercados em todo lado pelos israelitas e foram feridos, de modo que não ficou sobrevivente algum. E não houve sequer um fugitivo. O rei de Ai foi capturado vivo e conduzido a Josué. Terminado o massacre dos habitantes de Rai, tanto no campo como no deserto, aonde tinham vindo em perseguição aos israelitas, depois que todos foram passados ao fio da espada, os vencedores voltaram à cidade e mataram toda a população. O total dos que morreram naquele dia, entre homens e mulheres, foi de 12.000, todos da cidade de Rai. Josué não retirou a mão que ele tinha levantado, ou melhor, Josué não retirou a mão que ele tinha levantado com a sua lança, até que foram mortos todos os habitantes de Rai. Os israelitas só tomaram os rebanhos e o espólio da cidade, conforme o Senhor tinha ordenado a Josué. Josué pôs fogo à cidade de Rai e fez dela para sempre um montão de cinzas, que subsiste ainda hoje. Mandou enforcar o rei de Rai em uma árvore e deixou-o ali até a tarde. Ao pôr do sol, ordenou que se retirasse da árvore o cadáver e fosse lançado à entrada da cidade, pondo sobre ele um grande monte de pedras, que ali permanece até o dia de hoje. Renovação da aliança. Então, Josué construiu um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, segundo as ordens que Moisés, servo do Senhor, tinha dado aos filhos de Israel, como está escrito no livro da lei de Moisés. Construiu-o de pedras brutas, ainda não tocadas pelo ferro. Ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor e sacrifícios de ação de graças. Josué gravou em pedras uma cópia da lei que Moisés tinha escrito diante dos israelitas. Todo Israel, seus anciãos, seus oficiais e seus juízes, conservaram-se de pé ao redor da arca, diante dos sacerdotes dos levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor. Ali estavam tanto os estrangeiros como os israelitas, metade deles do lado do monte Garizim e metade do monte do lado Ebal, segundo a ordem antes dada por Moisés, servo do Senhor, para abençoar o povo de Israel. Depois disso, Josué leu todo o texto da lei, a bênção e a maldição, assim como estão escritas no livro da lei. De tudo o que Moisés havia prescrito, não se omitiu uma palavra sequer nessa leitura feita por Josué diante de toda a Assembleia de Israel, incluindo as mulheres, as crianças e os estrangeiros que ali se achavam misturados. Astúcia dos Gabaonitas. A notícia de tais acontecimentos: todos os reis de além do Jordão, da montanha e da planície, do litoral do Mar Grande, de fronte do Líbano, os Iteus, os Amorreus, os Cananeus, os Ferezeus, os Heveus e os Jebuseus, coligaram-se para combater Josué e Israel. Todos se juntaram contra ele, olha só. Mas os habitantes de Gabaon, sabendo o que Josué tinha feito a Jericó e a Rai, usaram de astúcia, puseram-se a caminho, munidos de provisões, seus jumentos, carregados de sacos velhos e odres de vinho, rotos e recozidos. Levavam nos pés calçado muito velho e remendado. Vestiam-se de roupas muito usadas, e o pão de suas provisões estava seco e estragado. Foram assim ter com Josué no acampamento de Gálgata, e disseram-lhe, bem como todo Israel: Viemos de uma terra longínqua,
Fazei aliança conosco. Os israelitas responderam: talvez habiteis perto de nós. Como, pois, poderíamos fazer aliança convosco? Mas eles disseram a Josué: somos teus servos. Josué disse-lhes: quem sois vós? De onde vindes? Eles responderam: teus servos vêm de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, pois ouvimos falar dele e de tudo o que ele fez no Egito, e de como tratou dos 2 reis dos amorreus além do Jordão, Seor, rei de Ezebom, e Og, rei de Bassã, que moravam em Astarote. Essa parte também é muito bem retratada na novela que foi passada na Record. O nome da novela realmente é Josué. Por isso, nossos anciãos e todos os habitantes de nossa terra nos disseram: tomai convosco provisões para o caminho. Ide ao seu encontro e dizei-lhes: somos vossos servos. Portanto, fazei aliança conosco. Vede o nosso pão. Nós o tínhamos tomado quente quando partíamos de nossas casas para vir ter convosco. Ei-lo, como está agora, seco e mofado. Esses odres de vinho que tínhamos enchido novos, estão agora rotos e descosidos. Nossas vestes e nossos calçados estão gastos por causa da longa viagem que fizemos. Os israelitas, sem ter consultado o Senhor, aceitaram suas provisões. Josué concedeu-lhes a paz e fez com eles uma aliança que lhes assegurava a vida. E os principais da Assembleia confirmaram-na com juramento. 3 dias depois desse trato, souberam que aquela gente era vizinha e habitava no meio deles. Então, os israelitas puseram-se a caminho e ao 3º dia chegaram às cidades, cujos nomes são estes: Gabaon, Cafira, Berote e Cariataim. Eles não os feriram por causa do juramento que lhes tinham feito. Os principais da Assembleia, em nome do Senhor, Deus de Israel, e toda a Assembleia começou a murmurar contra eles. Eles responderam: fizemos-lhes um juramento em nome do Senhor Deus de Israel, e não podemos tocar neles. Eis, porém, como havemos de tratá-los. Respeitaremos suas vidas, para que não se excite contra nós a ira do Senhor, se faltarmos ao juramento. Ficarão vivos, declararão os chefes, mas serão empregados em cortar a lenha e carregar água para toda a Assembleia. Inteirado da decisão dos chefes, Josué convocou-os e interpelou-os: por que nos enganastes, dizendo que éreis de uma terra longínqua, quando habitáveis no meio de nós? Agora, malditos sejais, vossa servidão não cessará jamais, e continuareis a cortar a lenha e a carregar a água para a casa de meu Deus. Eles responderam a Josué: a nós, teus servos, chegou a notícia de que o Senhor teu Deus havia ordenado a Moisés, seu servo, que vos desse toda a terra e exterminasse todos os seus habitantes diante de vós. Tivemos, pois, muito medo à vossa aproximação e, temendo por nossas vidas, tomamos esse expediente. Agora, eis-nos em tuas mãos, trata-nos como te parecer justo e bom. Fez Josué como tinha dito, e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, que não os mataram. Determinou naquele dia que fossem empregados no serviço da comunidade e do altar, cortando lenha e carregando água para o lugar que o Senhor escolhesse, funções que exercem ainda hoje. Vitória de Josué, perto de Gabaon. Sabendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, que Josué se tinha apoderado de Ai e havia votado ao interdito, que fizera de Ai e ao seu reino, como tinha feito a Jericó e a seu rei, e que os Gabaonitas tinham feito paz em Israel e habitavam com ele, teve grande medo. Gabaon era, com efeito, uma grande cidade real,
maior que Rai, e toda a sua população muito guerreira. Adonisedeque, rei de Jerusalém, mandou dizer a Roã, rei de Hebrom, a Farão, rei de Jarmute, a Jáfia, rei de Laquis, e a Dabir, rei de Eglon: Vinde comigo e ajudai-me a ferir Gabaon, porque fez paz com Josué e os israelitas. Unidos assim, os 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon, saíram com todos os seus exércitos e acamparam diante de Gabaon, sitiando-a. Os habitantes de Gabaon enviaram então a seguinte mensagem a Josué, que estava acampado em Gálgala: Não abandones os teus servos, venha ao nosso encontro sem demora. Traze-nos socorro e livra-nos, porque todos os reis dos amorreus da montanha se coligaram contra nós. Josué subiu de Gálgala, com todos os seus guerreiros e todos os seus valentes. O Senhor disse-lhe: Não os temas, porque os entregueis em tuas mãos. Nenhum deles te poderá resistir. Josué, tendo passado toda a noite a subir a Gálgala, caiu de repente sobre eles. O Senhor semeou no meio deles o terror diante de Israel. E este infligiu-lhes uma terrível derrota diante de Gabaon, e perseguiu-os pelo caminho que sobe Betel-Heron, batendo-os até Azeca e Maceda. Enquanto fugiam diante de Israel, na descida de Bet-Horon, o Senhor mandou sobre eles do céu uma tempestade de granizo até Azeca, e foram mais numerosos os que morreram sob essa chuva de pedras do que os que pereceram pela espada dos israelitas. Josué falou ao Senhor no dia em que ele entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse em presença dos israelitas: Sol, detém-te em Gabaon, e tu, ó lua, no vale de Aialon. E o sol parou, e a lua não se moveu até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso acha-se escrito no livro do justo. O sol parou no meio do céu e não se apressou a pôr-se pelo espaço de quase um dia inteiro. Não houve nem antes nem depois um dia como aquele em que o Senhor tem obedecido à voz de um homem, porque o Senhor combatia por Israel. Depois disso, Josué com toda a sua tropa voltou para o acampamento de Gálgala. Ora, os 5 reis tinham fugido e tinham se escondido numa caverna em Maceda, e noticiaram-na a Josué. Foram encontrados os 5 reis escondidos numa caverna em Maceda. Josué respondeu: Rolai grandes pedras para a entrada da caverna, e ponde homens junto a ela em guarda. Vós, porém, não detenhais, não persegui vossos inimigos, não os deixeis entrar em suas cidades, porque o Senhor vosso Deus os entregou em vossas mãos. Tendo Josué e os israelitas acabado de massacrá-los até o extermínio, apenas uns poucos puderam escapar e recolher-se às suas cidades fortes. Todo o povo voltou tranquilamente ao acampamento, junto de Josué, em Maceda, e ninguém se atreveu a abrir a boca contra os filhos de Israel. Josué disse então: Abri a entrada da caverna, e trazei-me os 5 reis que lá estão. Assim o fizeram. Foram tirados das cavernas os 5 reis, o rei de Jerusalém, o rei Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Lax e o rei de Eglon. Quando foram conduzidos a Josué, ele chamou todos os homens de Israel e disse aos chefes dos guerreiros que o tinham acompanhado: Aproximai-vos e ponde o pé sobre o pescoço destes reis. Tendo-se eles aproximado e posto os pés sobre o pescoço deles, disse-lhes de novo: Não temais, nem tremais. Tende coragem e sede fortes, porque é assim que fará o Senhor a todos os inimigos que haveis de combater. Dizendo isso, Josué feriu-os de morte e suspendeu-os em 5 árvores, onde estiveram até a tarde. Ao pôr do sol, mandou que fossem descidos das árvores e lançados na caverna onde se tinham refugiado, e puseram à entrada grandes pedras, que ali se encontram ainda hoje.
conquista das cidades do sul. No mesmo dia, apoderou-se Josué de Maceda e passou a fio de espada juntamente com seu rei. Voltou ao interdito a cidade com todo o ser vivo que nela havia, sem nada poupar. E fez o rei de Maceda como tinha feito ao rei de Jericó. Passou em seguida com todo Israel a Libna e atacaram-na. O Senhor entregou-a com seu rei nas mãos de Israel, que passou a fio da espada a cidade com todo o ser vivo que nela havia, não deixando escapar nenhum. E fez ao rei como tinha feito ao rei de Jericó. De Libna passou Josué com toda Israel a Laquis, onde levantou o seu acampamento, sitiando-a. O Senhor lhe a entregou. Israel apoderou-se dela no segundo dia, passando-a a fio da espada com todo o ser vivo, como tinha feito a Libna. Então Orã, rei de Gazer, veio em socorro de Laquis, mas Josué o derrotou com todo o seu povo, até o extermínio completo. De Laquis passou Josué com todo o seu povo para Eglon. Levantaram ali o seu acampamento e atacaram-na. Tomaram-na no mesmo dia e passaram-na a fio de espada, voltando ao interdito todo o ser vivo, como tinha feito a Laquis. Subiu em seguida com todo Israel de Eglon a Hebrom e atacaram-na. Tomaram-na Hebrom e passaram a fio da espada a cidade com seu rei, seus arrabaldes e todo o ser vivo, sem nada deixar escapar, como tinham feito a Eglon. A cidade foi votada ao interdito com todo o ser vivo. Dali, Josué com todo Israel voltou-se contra Dabir e atacou-a. Apoderou-se dela, juntamente com seu rei, e passou-os a fio da espada. Voltou ao interdito toda a alma viva que nela se achava, sem nada poupar. E fez a Dabir e ao rei, como tinha feito a Hebrom e a Libna com seus reis. Josué feriu toda a terra, a montanha, o Negueb, a planície, as colinas com todos os seus reis, sem poupar ninguém, voltando ao interdito tudo o que respirava, segundo a ordem do Senhor, Deus de Israel. Tudo foi assim ferido por Josué, de Cades-Barne a Gaza, toda a terra de Gozém até Gabaon. Josué apoderou-se de uma só vez desse país e de seus reis, porque o Senhor Deus de Israel combatia por ele. Depois voltou Josué com todo Israel para o acampamento de Gálgata. Ou melhor, depois voltou Josué com todo Israel para o acampamento de Gálgala. Batalha nas águas de Merom. Jabim, rei de Assor, tendo notícias de todos esses acontecimentos, enviou mensageiro a Joabe, rei de Merom, ao rei de Semerom, ao rei de Acsaf, aos reis do norte da montanha e da planície, ao sul de Genezaré, na planície e nos planaltos de Dora, ao ocidente, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos iteus, aos ferezeus, aos jebuseus na montanha, aos neveus ao pé de Hermon na terra de Masfa. Entraram então em campanha com todos os seus exércitos, povo numeroso como a areia da praia do mar, com sua cavalaria e grande número de carros. Todos esses reis juntaram-se e vieram acampar juntos, perto das águas de Merom, para combater Israel. O Senhor disse a Josué: Não os temas, porque amanhã a esta mesma hora eu os lançarei, ofegantes, diante de Israel. Cortarás os jarretes dos teus cavalos e queimarás os seus carros. Josué atacou-os repentinamente, com todos os seus guerreiros, junto às águas de Merom, e precipitou-se contra eles. O Senhor entregou-os nas mãos de Israel, que os bateu e os perseguiu até Sidom, a grande, até as águas de Mazerefote, e até o vale de Masfa, para o oriente, e feriu-os até que não ficou um só. Josué tratou-os como o Senhor lhes tinha dito, cortou os tendões dos cavalos e incendiou seus carros. Novas conquistas. Voltando desta mesma época, Josué tomou Assor e matou a espada seu rei,
porque Assur era antigamente a capital de todos os reinos. Passaram a fio de espada toda a alma viva nessa cidade e voltaram-na ao interdito. Nada ficou de tudo que tinha vida e incendiou Assur. Tomou também Josué todas as cidades desses reis, coligados, e passou-as a fio de espada, voltando-as ao interdito, como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Entretanto, Israel não incendiou nenhuma das cidades situadas nas colinas, exceto Assur, que Josué queimou. Os filhos de Israel apossaram-se de todos os despojos dessas cidades e dos rebanhos. Quando os homens, porém, massacraram-nos todos com a espada, até exterminá-los completamente sem deixar ninguém com vida. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, a este tudo executou, sem nada omitir do que o Senhor tinha prescrito a Moisés. Conquistou assim Josué toda a terra, a montanha, o Neguebe, o território de Jósen, a campina e a planície, o planalto de Israel e suas campinas, desde a montanha nua que sobe para Seir até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé de Hermon. Tomou todos os seus reis, feriu-os e matou-os. Durante muito tempo combateu Josué contra esses reis. Não houve cidade que se rendesse pacificamente aos israelitas, exceto os heveus em Gabaon. Foi necessário que se tomasse tudo à força, porque era o desígnio do Senhor que se endurecesse o coração desses povos e que se combatesse em Israel. Desse modo, Israel pôde votá-los ao interdito sem piedade e exterminá-los, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo, Josué marchou contra os Enassim na montanha e os exterminou em Hebron, em Dabir, em Anabe e em toda a montanha de Judá e de Israel, e votou-os ao interdito com suas cidades. Não ficou um só, eu assim, na terra dos filhos de Israel. Só ficaram alguns em Gaza, em Gate e em Azoto. Conquistou, pois, Josué toda a terra, como o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a em herança a Israel, repartindo-a segundo suas tribos, e a terra repousou da guerra. Lista dos reis vencidos. Estes são os reis que os israelitas derrotaram, e cujos territórios ocuparam além do Jordão, para o nascente, desde a torrente de Arnon até o monte Hermon, com a planície a oriente. Seom, rei dos amorreus, em Ezebom. Seu domínio estendia-se desde Aroer, a margem da torrente de Arnon, e desde o meio da torrente, sobre a metade de Galaade, até a torrente de Jaboque, fronteira dos Amonitas, e desde a planície até o mar de Genezaré, ao oriente, e até o mar da planície, o mar salgado, para o lado oriental, pelo caminho que vai de Bet-Jesimote, e do lado meridional até o pé das encostas do monte Fasga. Em seguida, a terra de Og, rei de Bazã, um dos sobreviventes dos Refaíns em Astarote e Edrai, que reinava sobre a montanha de Emon, sobre Saleca, sobre todo o Bazã, até a fronteira dos Gessureus e dos Macateus, e até o meio de Galaade, limite de Seom, rei de Ezebom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel derrotaram-nos. E Moisés, servo do Senhor, deu a sua terra aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Estes são os reis da terra de Josué, e os israelitas derrotaram aquém do Jordão, para o ocidente, desde Baal-Gade no vale do Líbano, até a montanha nua que sobe para Seir. Josué deu essa terra em possessão às tribos de Israel, dividindo-a segundo suas famílias, tanto na montanha como nas planícies, e sobre as colinas no deserto do Neguebe. Toda a terra dos Iteus, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Ferezeus, dos Heveus e dos Jebuseus. Foram eles o rei de Jericó, o rei de Ai, perto de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gazer, o rei de Dabir, o rei de Gazer, o rei de Orma, o rei de Arad, o rei de Lebna, o rei de Odolã, o rei de Maceda, o rei de Betel, o rei de
Táfua, o rei de Ofer, o rei Afec, o rei de Saron, o rei Merom, o rei de Assor, o rei de Semeron, o rei de Aksaf, o rei de Tanak, o rei de Megido, o rei de Cádiz, o rei de Jequinaã, no Carmelo, o rei de Dora, sobre os altos de Dora, o rei de Goim, em Gálgala, o rei de Tersa, ao todo 31 reis. Divisa da terra prometida, a Transjordânia. Josué estava velho, avançado em anos, e o Senhor lhe disse: Tu estás velho, de muita idade, e resta ainda um grandíssimo espaço de terra a conquistar. Eis o que resta: todas as províncias dos filisteus, toda a terra dos gessureus, desde o Sior, que corre de fronte do Egito, até os limites de Acaron ao norte, região considerada como Cananeia. Os 5 príncipes dos filisteus, o de Gaza, o de Azoto, o de Ascalon, o de Gate e o de Acaron. Os heveus, ao meio-dia, toda a terra dos cananeus e Maara dos sidônios, até Afec, e a fronteira dos amorreus, a terra dos gabalitas e todo o Líbano, para o oriente, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon, até a entrada de Emate. Todos os habitantes da terra, todos os habitantes da montanha, desde o Líbano até as águas de Serefote, todos os sidônios, eu os expulsarei diante dos israelitas. Repare, pois, essa terra por sorte em herança a Israel, como prescrevi. E agora divide essa terra entre 9 tribos, e a meia tribo de Manassés. Os Rubenitas, os Gaditas e a outra metade da tribo de Manassés tinham recebido de Moisés sua parte, além do Jordão ao oriente, assim como Moisés, servo do Senhor, lhes tinha marcado, desde Aroer, que está situada na margem da torrente de Arnon, e desde a cidade que está no meio do vale, e toda a planície de Madaba, até Dibom. Todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinava em Ezebom, até a fronteira dos amonitas. Galaade, o território dos gessureus e dos macateus, toda a montanha de Hermon e todo o Baçã até Saleca, todo o reino de Og, em Baçã, que reinava em Astarote e Edrai, o último resto da descendência dos Refaíns. Moisés bateu-os e expulsou-os. Os filhos de Israel, porém, não expulsaram os gessureus nem os macateus, e assim esses povos ficaram habitando até o dia de hoje entre nós. A tribo de Levi foi a única que não recebeu herança de Moisés, porque os sacrifícios oferecidos pelo fogo do Senhor Deus de Israel são a sua herança, como ele lhes havia dito. Moisés havia, pois, dado aos Rubenitas a sua parte segundo as suas famílias. Seu território partia de Aroer, citado na margem da torrente de Arnon, e da cidade que está no meio da torrente, e compreendia toda a planície junto de Madaba, Ezebom e todas as suas cidades na planície, Dibom, Bamote-Baal, Bet-Baal, Meon, Jaza, Sedimote, Mefaate, Gariataim, Sábama, Saratiassar, na montanha do vale, Bet-Fegor, as encostas de Fasga, Bet-Jesimote, todas as cidades da planície, todo o reino de Seom, rei dos amorreus, de Ezebom, que Moisés havia derrotado com os príncipes de Madian, Evi, Recém, Sur, Ur e Rebe, tributários de Seom naquela terra. Entre os que foram mortos pela espada dos israelitas, figura também o adivinho Balaão, filho de Beor. O rio Jordão ficou sendo o limite do território dos Rubenitas. Tais são as cidades e aldeias que couberam aos Rubenitas, segundo suas famílias. Moisés deu também aos Gaditas uma parte segundo suas famílias. Seu território foi o seguinte: Jazer, todas as cidades de Galaade, a metade da terra dos Amonitas até Aroer, de fronte de Rabá, desde Ezebom até Ramote-Masfa e Betonim, e desde Maanaim até a fronteira de Dabir, e no vale de Bet-Arã, Bet-Nenra, Sucote e Safom, restos do reino de Seom, rei de Ezebom, o Jordão e seu território até os confins do mar de Genezaré,
além do Jordão, para o oriente. Tal foi em cidades e em aldeias a parte dos gaditas, segundo suas famílias. Moisés dera também a meia tribo de Manassés aos seus filhos, segundo as suas famílias, a sua parte. O seu território compreendia Maanaim, todo o Baçã, todo o reino de Og, rei de Baçã, e todas as aldeias de Jair em Baçã, 60 localidades. A metade de Galaade, Astarode e Edrai, cidades do reino de Og, em Baçã. Foram cidades aos filhos de Maquir, filho de Manassés, isto é, a metade dos filhos de Maquir, segundo suas famílias. Tais são as partes que Moisés distribuiu nas planícies de Moabe, além do Jordão, para o oriente, de fronte de Jericó. A tribo de Levi, porém, não deu herança alguma, porque o Senhor Deus de Israel é a sua herança, como ele lhes tinha dito. Divisão da Palestina. Eis as partes que os filhos de Israel receberam em herança na terra de Canaã, que lhes deram o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes da família das tribos de Israel. A repartição fez-se por sorte pelas 9 tribos e meia, como o Senhor havia prescrito por meio de Moisés, porque as outras 2 tribos e meia Moisés tinha dado sua parte além do Jordão, mas não deu parte alguma aos levitas. Os filhos de José formavam, com efeito, 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, mas apenas cidades para habitarem e os arredores dessas cidades, que os seus rebanhos e os seus bens. O melhor para os seus rebanhos e os seus bens. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim fizeram os israelitas e dividiram a terra. Parte de Caleb. Os filhos de Judá vieram ter com Josué em Gálgala, e Caleb, filho de Jefoné, o cenezeu, disse-lhe: Sabes o que o Senhor disse de mim e de ti a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barne. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou em Cades-Barne a explorar a terra, e eu lhe fiz um relatório perfeitamente sincero. Meus irmãos que tinham ido comigo desanimaram o povo, mas eu segui fielmente o Senhor meu Deus. Naquele dia, Moisés fez este juramento: A terra que pisaste será a tua parte e a de teus filhos para sempre, porque seguistes fielmente o Senhor meu Deus. Pois bem, eis que o Senhor conservou minha vida, como prometeu. 45 anos são passados desde que o Senhor assim falou a Moisés, durante a marcha de Israel pelo deserto. Tenho hoje 85 anos. E acho-me ainda robusto, como no dia em que Moisés me enviou, e sinto-me tão forte como naquele tempo, tanto para a guerra como para qualquer outra missão. Dá-me, pois, este monte que o Senhor me prometeu naquele tempo, porque naquele dia ouvistes, ou melhor, porque naquele dia ouviste, que se encontram assim neste lugar e também grandes fortalezas. Se o Senhor estiver comigo, conseguirei despojá-los, como ele disse. Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom como herança. Eis porque Hebrom pertence até o dia de hoje a Caleb, filho de Jefoné, o cenezeu, porque ele seguiu fielmente o Senhor Deus de Israel. Hebrom chama-se outrora Cariate-Arbe. Arbe foi o maior homem entre os Enassim. E a terra ficou, a partir de então, tranquila, sem guerra. Parte da tribo de Judá. A parte que tocou por sorte a tribo de Judá, segundo suas famílias, estendia-se para o limite de Edom até o deserto de Sim, na extremidade meridional da terra. Sua fronteira ao sul partia da extremidade do Mar Salgado, do braço que ele estende para o meio-dia, e prolongava-se para o sul da subida de Acrabim. Passava de Sim e subia para o sul de Cades-Barne. Passava em Erson, subia para o Adar e dando volta a Carca. Passando dali para Asmon, continuava até a torrente do Egito e terminava no mar. Esta será a fronteira sul. A fronteira oriental era o Mar Salgado até a embocadura do Jordão. A fronteira setentrional partia do braço do mar, na embocadura do Jordão, e subia a Bet-Ogla.
passava ao norte de Bet-Arabá e ia até a pedra de Boém, filho de Ruben. Depois subia para Dabir, desde o vale de Acor para o norte, olhando para os lados de Gálgala, que está defronte da subida de Abomim, ao sul da torrente. Passava junto das águas de En-Samis e terminava em En-Rogel. Daí subia para o vale de Ben-Enon, até a vertente meridional de Jebus, que é Jerusalém. Em seguida, elevava-se até o cimo do monte que está fronteiro ao vale de Enon, para o ocidente, e na extremidade do vale dos Refaíns, para o norte. Do cimo do monte estendia-se até a fonte das águas de Neftoa. Dirigia-se para as cidades da montanha de Efron, e depois continuava para Baala, que é Cariatrim. De Baala, a fronteira voltava para o ocidente até o monte Seir e passava pela vertente setentrional no monte Gearim, que é Queslon. Descia de Bet-Samis, passava por Tâmina e dirigia-se para o norte até a vertente de Acaron. Estendia-se para Secron, passava pelo monte Baala e ia até Jebneel, terminando no mar. Era o mar grande que fazia o limite da fronteira ocidental. Tais foram por todos os lados as fronteiras dos filhos de Judá, segundo suas famílias. A Calebe, filho de Jefoné, foi dada uma parte no meio dos filhos de Judá, como o Senhor tinha prescrito a Josué. A cidade de Arbe, pai de Enaque, isto é, Hebron. Calebe expulsou dela os 3 filhos de Enaque, Sesai, Aimã e Tolmai. Dali, marchou contra os habitantes de Dabir, que antes se chamava Cariat-Sefer. Eu darei minha filha Acsa, disse Calebe, por mulher, aquele que assaltar e tomar Cariat-Sefer. Otoniel, filho de Senês, irmão de Calebe, conquistou essa cidade, e Calebe deu-lhe por mulher sua filha Acsa. Chegando a Acsa, à casa de Otoniel, ele incitou-a a que pedisse ao seu pai um campo. Ao descer do jumento, Calebe disse-lhe: Que tens? Ela respondeu: Dá-me um presente. Deste-me uma terra árida, dá-me agora fontes. E ele deu-lhe as fontes superiores e as fontes inferiores. Tal foi a parte da tribo de Judá, segundo as suas famílias. As cidades de Judá. As cidades situadas na extremidade da tribo dos filhos de Judá, para os lados da fronteira de Edom, no Negueb, eram Cabseel, Arade, Jagur, Sina, Dimona, Adada, Cádiz, Assor-Jetinã, Zif, Telém, Balod, Assor-Adada, Cariat-Erson, que é Assor, Amã, Sama, Molaba, Asergada, Azemon, Betfelete, Asersual, Berzabeia, Baziotia, Baala, Din, Esen, Eltolad, Sezil, Horma, Sileleg, Madamana, Sensena, Lebaot, Selim, Aim e Remon. Ao todo, 29 cidades com suas aldeias. Na planície, Estaol, Saraá, Acena, Zanoi, Enganim, Tafua, Enaim, Jarmut, Odolan, Soco, Azeca, Saraim, Aditaim, Gedera e Gederotaim. 14 cidades com suas aldeias. Sanã, Adasa, Magdalgade, Deleã, Macefa, Jacetel, Laquis, Bascate, Eglon, Nequebon, Leema, Setlis, Gederote, Bet-Dagon, Naama e Maceda. 16 cidades com suas aldeias. Lebna, Etan, Azan, Jefta, Esna, Nezib, Seila, Akzib e Maresa. 9 cidades com suas aldeias. Acron, com seus arrebaldes e suas aldeias, desde Acaron ao ocidente. Todas as cidades vizinhas de Azoto e suas aldeias. Azoto com seus arrabaldes e suas aldeias. Gaza com seus arrabaldes e suas aldeias, até a torrente do Egito e o Mar Grande, que é o seu limite. Na montanha, Samir, Jeter,
Sucot, Dana, Cariat Sefer, que é Dabir, Anab, Estemo, Anim, Gózia, Olom e Gilo, 11 cidades com suas aldeias. Arabe, Duma, Ezaã, Janum, Bet, Tafua, Afek, Ramata, Cariat Arbe, que é Hebron, e Sior, 9 cidades com suas aldeias. Maom, Carmelo, Zif, Jota, Jesraed, Jucadã, Zanoi, Acaim, Jabaá e Tamna, 10 cidades com suas aldeias. Halu, Betsur, Gedor, Maret, Betanot e Eltecom, 6 cidades com suas aldeias. Cariat Baal, que é Cariatarim, e Areba, 2 cidades com suas aldeias. No deserto, Bet-Aram, Medim, Sacaca, Nebsã, Ir, Hamelak e Engad, 6 cidades com suas aldeias. Os filhos de Judá não chegaram a expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém, de sorte que os jebuseus continuam ainda habitando Jerusalém com os filhos de Judá. Parte de José. A parte que tocou por sorte aos filhos de José começava desde o Jordão, de fronte de Jericó, as águas de Jericó, ao oriente, e passava pelo deserto que vai de Jericó ao monte Betel. Continuava de Betel a Luza, passava ao longo da fronteira dos Arqueus em Atarote, descia para o ocidente ao longo da fronteira dos Jafletitas até a fronteira de Bet-Horon inferior, e até Gazer, terminando no mar. Tal foi a parte que coube aos filhos de José, Manassés e Efraim. Esse é o território dos filhos de Efraim, segundo suas famílias. O limite de sua herança para o oriente foi Atarote-Adar até Bet-Horon superior. Para o ocidente, a fronteira tocava o norte de Macmetate e voltava para Tanat-Silo. Ao oriente, a ultrapassava, indo para o oriente de Janoe. Descia em seguida de Janoe a Atarote e a Naarata. Atingia Jericó e terminava no Jordão. De Tafua, estendia-se para o ocidente até a torrente de Caná, terminando no mar. Essa foi a parte dos filhos de Efraim, segundo suas famílias. Tiveram também cidades situadas no meio da parte dos filhos de Manassés, todas com suas aldeias. Os filhos de Efraim não expulsaram, entretanto, os cananeus de Gazer, de sorte que os cananeus continuam até agora a habitar no meio de Efraim, mas sujeitos a trabalhos forçados. Tirou-se a sorte também para a tribo de Manassés, porque era o primogênito de José. Maqui, primogênito de Manassés e pai de Galaade, que foi um homem guerreiro, tinha recebido Galaade e Bassã. Houve também uma parte para os outros filhos de Manassés, segundo suas famílias, para os filhos de Abiezer. Os filhos de Sequém e os de Efer e os de Semita. Esses são os filhos varões que Manassés, filho de José, segundo suas famílias. Salafaade, filho de Éfer, filho de Galaade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas somente filhas, cujos nomes são Maala, Noa, Elga, Melca e Tersa. Elas foram ter com o sacerdote Eleazar, com Josué, foram elas, filho de Num, e com os príncipes. O Senhor, disseram elas, ordenou a Moisés que nos desse uma parte entre nossos irmãos. E foi-lhes dado uma herança entre os irmãos de seu pai, segundo a ordem do Senhor. Tocaram a Manassés 10 partes, além da terra de Galaade e de Bassã, situada além do Jordão. Porque as filhas de Manassés receberam uma herança entre os filhos da mesma tribo, sendo que a terra de Galaade foi para os outros filhos de Manassés. A fronteira de Manassés partia de Asser e ia até Macmefate, ou melhor, Macmetate, de fronte de Siquém, e depois seguia pela direita na direção dos habitantes de Entafua. A terra de Tafua tinha caído por sorte a Manassés, mas Tafua, junto à fronteira de Manassés, pertencia aos Efraimitas. A fronteira descia a torrente de Caná para o meio da torrente. As cidades dessa região, que pertenciam a Efraim, encontravam-se no meio das cidades de Manassés. A fronteira de Manassés passava pelo norte da torrente e terminava no mar.
Assim, a parte meridional pertencia a Efraim, a parte setentrional a Manassés, servindo o mar de fronteira. Limitavam ao norte com a tribo de Asser e ao nascente com a tribo de Issacar. Nos territórios de Issacar e de Asser, Manassés obteve Beossã e seus arrebaldes, Geblã e seus arrebaldes, os habitantes de Dora e seus arrebaldes, os habitantes de Endor e seus arrebaldes, os habitantes de Tenac e seus arrebaldes, os habitantes de Meguido e seus arrebaldes, são as 3 colinas. Os filhos de Manassés não puderam tomar posse dessas cidades, pois os cananeus estavam resolvidos a permanecer nelas. Quando se tornaram mais fortes, submeteram os cananeus a um tributo, mas não os expulsaram. Os filhos de José disseram a Josué: Por que nos destes a posse de uma só herança, de uma só parte, sendo nós um povo tão numeroso e tendo-nos o Senhor abençoado até aqui? Josué disse-lhes: Se sois tão numerosos, subi a floresta, desbravai-a e tomai uma parte da terra dos ferezeus e dos refaíns, já que a montanha de Efraim é pequena demais para vós. Os filhos de José, porém, responderam: A montanha não nos basta, e todos os cananeus que habitam na planície possuem carros de ferro, tanto os de Betsã e seus arrebaldes, como os que estão no vale de Jezreel. Então Josué disse à casa de José, a Efraim e a Manassés: Tu és um povo numeroso e forte, não terás só uma parte, mas terás a montanha, cuja floresta tu desbravarás e os seus arredores serão teus. Expulsarás os cananeus apesar de seus carros de ferro e de seu poder. Os últimos lotes. Toda a Assembleia dos Filhos de Israel se reuniu em Silo, onde levantaram a tenda de reunião. A terra estava lhes sujeita. Havia 7 tribos entre os israelitas que ainda não tinham recebido sua parte. Josué disse aos israelitas: Até quando tardareis a tomar posse da terra que vos deu o Senhor Deus de vossos pais? Escolhei de cada tribo 3 homens, para que eu os envie a percorrer a terra. Eles farão a sua descrição em vista da repartição e voltarão para junto de mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá permanecerá nos seus limites do lado do meio-dia, e a casa de José nos seus, do lado do norte. Traçareis, pois, a planta da terra, repartindo-a em 7 partes, e me trareis aqui essa planta, para que eu, diante do Senhor nosso Deus, vos lance as sortes. Não haverá parte alguma para os levitas entre vós, porque sua herança é o sacerdócio do Senhor. Quanto a Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés, já receberam a sua parte na Transjordânia, ao oriente, a qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Então os homens se levantaram e partiram. E Josué deu as ordens aos que partiram para demarcar a terra. Ide, disse ele, percorrei a terra, traçai a sua planta e voltai a mim. Eu vos lançarei as sortes por aqui, em Silo, diante do Senhor. Partiram, pois, percorreram a terra e fizeram a descrição em um livro, repartindo-a em 7 porções, segundo as cidades. Depois, voltaram para junto de Josué no acampamento de Silo. Então, Josué lançou-lhes a sorte diante do Senhor e repartiu a terra entre os israelitas, segundo suas divisões. Parte de Benjamim. A sorte caiu primeiro sobre a tribo dos benjaminitas, segundo suas famílias, aos quais coube o território situado entre os juditas e os filhos de José. Sua fronteira ao norte partia do Jordão, subia atrás de Jericó pelo norte, indo pela montanha para o ocidente, terminava no deserto de Bet-Aven. Dali passava o meio-dia sobre a vertente de Luza, que é Betel. Depois descia a Atarot-Adar, perto das montanhas que está ao sul de Bet-Horon inferior. Estendia-se em seguida, e dando volta ao lado ocidental para o sul, desde a montanha que está perto de Bet-Horon, ao sul.
terminava em Cariat Baal, que é Cariatarim, cidade dos juditas. Tal era a região ocidental. A região meridional partia da extremidade de Cariatarim, estendia-se para o oriente e terminava na fonte das águas de Neftoa. Descia depois da extremidade da montanha que está de frente ao vale de Ben-Enon, no vale dos Refaíns ao norte. Descia em seguida pelo vale de Enon para a vertente meridional dos Jebuseus e para En-Roguel, estendendo-se ao norte até En-Sames. Dali chegava até Geliotote, de fronte da subida de Adomim, e descia até a pedra de Boém, filho de Ruben. Passava então pela vertente setentrional em frente de Arabá, e descia a Arabá. Depois passava sobre a vertente setentrional de Bet-Ogla, e terminava no braço do Mar Salgado, que está ao norte, na extremidade meridional do Jordão. Tal era a fronteira do sul. O Jordão constituía a fronteira oriental. Essa foi a parte dos benjaminitas, segundo suas famílias. E tais foram as suas fronteiras em toda a volta. As cidades da tribo dos benjaminitas, segundo suas famílias, foram Jericó, Bet-Ogla, Amicases, Bet-Arabá, Samarim, Betel, Avim, Fara, Efra, Cafarimona, Ofni e Gabá. 12 cidades com suas aldeias: Gabaon, Ramá, Berote, Masfa, Cafira, Moza, Recém, Jarafel, Tamala, Selaefé, Jebus, que é Jerusalém, Gabaá e Cariate. 14 cidades com suas aldeias. Essa foi a parte dos benjaminitas, segundo suas famílias. Parte de Simeão. A segunda sorte caiu a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. Sua parte estava situada no meio da de Judá. Tiveram por herança Berzabeia, Sabeia, Molada, Acersual, Bela, Assem, Eutolate, Betul, Orma, Ciseleg, Bet-Marcabote, Acersusa, Bet-Lebaote e Saroim. 13 cidades com suas aldeias: Ain, Remon, Atar e Assã. 4 cidades com suas aldeias, assim como todos os lugarejos dos arredores dessas cidades, até Baalatbir, que é Ramá do sul. Essa foi a parte dos filhos de Simeão, segundo suas famílias. Essa parte foi tomada da porção dos filhos de Judá, que era grande demais para eles, e por isso os filhos de Simeão receberam a sua parte no meio do seu território. Parte de Zabulon. A terceira sorte coube aos filhos de Zabulon, segundo suas famílias. A fronteira de sua parte estendia-se até Saride, subia para o ocidente até Merala e chegava a Debasete, tocando a torrente que corre defronte de Jequinaã. De Saride voltava ao oriente, para o nascente, até o limite de Sezelet Tabor, passava por Daberate e subia a Jáfia. Dali passava pelo lado oriental, para o levante, até Gad-Ofer e até Etacazim, e chegava a Remon, prolongando-se até Noa. Dava a volta em seguida pelo norte para Anatom e terminava no vale de Jeftael. Havia ainda Calete, Naolol, Semeron, Gerala e Belém, 12 cidades com suas aldeias. Tal foi a parte de Zabulon, segundo suas famílias, e tais são suas cidades e suas aldeias. Parte de Issacar. A quarta sorte coube a Issacar, aos filhos de Issacar, segundo suas famílias. Sua fronteira era Jasrael, Casalote, Sunem, Afaraim, Seom, Anaarate, Daberate, Sezion, Abis, Ramete, Enganim, Enhadá e Betfases. A fronteira tocava em Tabor, Sezima e Bet-Sames, indo terminar no Jordão. 16 cidades com suas aldeias. Tal foi a parte da tribo dos filhos de Issacar, segundo suas famílias. E tais são suas cidades
e suas aldeias. Parte de Aser. A quinta sorte coube à tribo dos filhos de Aser, segundo suas famílias. Sua fronteira era Alcate, Cali, Betem, Aksaf, Almeleque, Amad e Messal. Chegava pelo ocidente até o Carmelo e até o rio Labanate. Voltava em seguida pelo oriente para Bet-Dagon, tocava em Zabulon e no vale de Jeftael, ao norte de Bet-Emek e de Neiel. Estendia-se pela esquerda até Cabu, Abdon, Roob, Amon e Caná, até Sidônia, a grande. Voltava depois para Ramá até a fortaleza de Tiro e ia para Oza, terminando no mar, pelo distrito de Aczib. Havia além disso Aco, Afeque e Roob, 22 cidades com suas aldeias. Essa foi a parte da tribo dos filhos de Aser, segundo suas famílias, e tais são suas cidades e suas aldeias. Parte de Neftali. A sexta parte caiu sobre sorte aos filhos de Neftali, segundo suas famílias. Sua fronteira partia de Elef, desde o carvalhal de Saanaim, indo para Adami, Neseb e Jabneel, até Lecum, terminando no Jordão. Voltava depois para o ocidente até Asnot Tabor e atingia Rucoca. Ao sul, tocava em Zabulon, ao ocidente em Aser, ao oriente em Judá, perto do Jordão. Suas fortalezas eram Acedim, Ser, Emate, Recate, Genezaré, Edema, Arama, Assor, Sedes, Edrai, En-Assor, Gerom, Magdalel, Orem, Bet-Anat e Bet-Samis. 19 cidades com suas aldeias. Essa foi a parte da tribo dos filhos de Neftali, segundo suas famílias, e tais são suas cidades e suas aldeias. Parte dos filhos de Dan. A sétima sorte caiu à tribo dos filhos de Dan, segundo suas famílias. Sua fronteira compreendia Saraá, Estaol, Irsames, Salebim, Ayalém, Getela, Elon, Tâmina, Acaron, Eutec, Gabeton, Baalat, Jude, Benebaraque, Gat-Remon, as águas de Jarcom e do Racom, com a terra fronteira a Jope. O território das Dantas estendia-se para além dos seus limites, porque tendo combatido Lecém, tomaram-na e passaram-na a fio de espada. Entrando em sua posse, habitaram-na e deram-lhe o nome de Dan, seu pai. Tal foi a parte da tribo dos filhos de Dan, segundo suas famílias, e tais são suas cidades e suas aldeias. Fim da divisão. Acabada a repartição da terra segundo seus limites, os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma parte no meio deles. Por ordem do Senhor, deram-lhe a cidade que ele pediu, Tamnat-Sará, na montanha de Efraim. Josué reedificou a cidade e habitou nela. Essas são as partes que o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num, junto com os chefes de família das tribos dos israelitas, repartiram por sorte em Silo, diante do Senhor, à entrada da tenda de reunião, e assim acabaram a divisão da terra. As 6 cidades de refúgio. O Senhor disse a Josué: dirás aos israelitas: separai para vós as cidades de refúgio das quais vos falei por meio de Moisés, para que nelas se possa refugiar o homicida que tiver matado alguém inadvertidamente, sem querer. Ela vos servirá de refúgio contra o vingador do sangue. O homicida poderá fugir para uma dessas cidades, e parando à entrada da porta, exporá o seu caso aos anciãos da cidade. Desse modo, o recolherão entre eles na cidade, e lhe darão lugar em que habite no meio deles. Se o vingador do sangue perseguir, não lhe entregarão o homicida, porque matou inadvertidamente o seu próximo, sem que antes o odiasse. Habitará nessa cidade até que compareça em juízo diante da Assembleia, e até que morra o sumo sacerdote que estiver em exercício naquele tempo. Então voltará o homicida para sua casa, na cidade de onde tinha fugido. Designaram Sedes na Galiléia, na montanha de Neftali, Siquém,
na montanha de Efraim, e Cariate-Arbe, que é Hebrom, na montanha de Judá. Além do Jordão de Jericó, ao oriente, designaram Bossor, da tribo de Ruben, na planície do deserto, Raminote em Galaade, da tribo de Gade, e Golã em Bassã, da tribo de Manassés. Tais foram as cidades designadas a todos os filhos de Israel e ao estrangeiro que habitar entre eles, a fim de que aquele que tivesse matado alguém inadvertidamente se refugiasse nelas e não morresse pela mão do vingador do sangue antes de ter comparecido diante da Assembleia. As cidades levíticas. Os chefes da família dos levitas vieram ter com o sacerdote Eleazar, com Josué, filho de Num, e com os chefes da família das tribos dos israelitas, e disseram-lhes em Silo, na terra de Canaã: O Senhor ordenou por Moisés que se nos dessem cidades para habitar, e juntamente seus arredores para nossos animais. E os israelitas deram, pois, de suas possessões, as seguintes cidades com seus arrebaldes aos levitas, segundo a ordem do Senhor. A sorte foi lançada para as famílias dos caatitas, e os levitas, filhos do sacerdote Arão, obtiveram por sorte 13 cidades das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim, e outros filhos de Caate obtiveram por sorte 10 cidades das famílias das tribos de Efraim, de Dan e da meia tribo de Manassés. Tocaram por sorte os filhos de Gerson 13 cidades das tribos de Issacar, de Aser, de Neftali e da meia tribo de Manassés, em Bassã. Os filhos de Merari, segundo suas famílias, obtiveram 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zabulon. Os israelitas deram aos levitas essas cidades por seus arrebaldes, repartindo-as por sorte, como o Senhor tinha ordenado Moisés. Da tribo dos juditas e da tribo dos filhos de Simeão deram as cidades cujos nomes se seguem. Elas foram dadas aos filhos de Arão, dentre as famílias dos caatitas, filhos de Levi, a quem caiu a primeira sorte. Foi-lhes dada na montanha de Judá a cidade de Arbe, pai de Enaque, que é Hebrom, com seus arrebaldes. Os campos, porém, e as aldeias dessa cidade foram dados como propriedade a Calebe, filho de Jefoné. Aos filhos do sacerdote Arão deram Hebrom e seus arrebaldes, a cidade de refúgio para o homicida, assim como Lebna com seus arredores, Jéter com seus arredores, Estemo e seus arredores, Olom e seus arredores, Dabir e seus arredores, Aim e seus arredores, Geta e seus arredores, Bet-Sames e seus arredores, 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram-lhes Gabaon e seus arredores, Gabaá e seus arredores, Anatote e seus arredores, Almon e seus arredores, 4 cidades. Total das cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, 13 cidades com seus arredores. Os levitas, das famílias dos filhos de Cate, receberam por sorte cidades da tribo de Efraim. Deram-lhe Siquém, cidade de refúgio para o homicida, e seus arredores. Da montanha de Efraim, Gazer e seus arredores. Sibazaim e seus arredores. Bet-Horon e seus arredores. 4 cidades. Da tribo de Dan foram-lhes dadas Eutesse e seus arredores. Gebiton e seus arredores. Aialon e seus arredores. Gat-Rimon e seus arredores. 4 cidades. Da meia tribo de Manassés, Tanak e seus arredores. Gat-Rimon e seus arredores. 2 cidades. Total, 10 cidades com seus arredores para as famílias dos outros filhos de Caate. Aos filhos de Gerson, uma das famílias de Levi, foram dadas da meia tribo de Manassés, Golã, cidade de refúgio para o homicida, em Bassã, com seus arredores, e Besterá, com seus arredores. 2 cidades. Da tribo de Issacar, Sezion e seus arredores, Deberate e seus arredores, Jarmute e seus arredores, Enganim e seus arredores, 4 cidades. Da tribo de Aser, Massal e seus arredores, Abdon e seus arredores, Eucate e seus arredores, Robom e seus arredores, 4 cidades. Da tribo de Neftali, Sedes na Galileia, cidade de refúgio para o homicida e seus arredores,
Ematdor e seus arredores, Cartã e seus arredores, 3 cidades. Total das cidades dos Gersonitas, segundo suas famílias, 13 cidades com seus arredores. As famílias dos filhos de Merari, o resto dos levitas, deram da tribo de Zabulon, Jecnaã e seus arredores, Carta e seus arredores, Démina e seus arredores, Naalol e seus arredores, 4 cidades. Da tribo de Ruben, Bossor e seus arredores, Jaza e seus arredores, Sedimote e seus arredores, Mefaate e seus arredores, 4 cidades. Da tribo de Gade, a cidade de refúgio para o homicida, Ramote e Galaade e seus arredores, Manaim e seus arredores, Ezebom e seus arredores, Jazer e seus arredores, ao todo 4 cidades. Total das cidades dadas por sorte aos filhos de Merari, segundo suas famílias, que formavam o resto dos levitas, 12 cidades. Total das cidades dos levitas no meio das possessões dos israelitas, 48 cidades, com seus arredores. Cada uma dessas cidades tinha os seus arrebaldes ao redor. Assim foi com todas as cidades. Foi assim que o Senhor deu a Israel toda a terra que ele tinha jurado dar a seus pais. Eles possuíram-na e estabeleceram-se nela. E o Senhor deu-lhes repouso em todo o derredor dessa terra. Como tinha jurado a seus pais, nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou-os todos nas suas mãos. Não falhou nenhuma de todas as boas palavras que o Senhor tinha dito a Israel. Todas se cumpriram. Sorte das tribos da Transjordânia. Josué convocou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Observastes, disse-lhes ele, tudo o que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e obedecestes a todos os mandamentos que vos dei. Durante todo esse tempo, até o dia de hoje, não abandonastes vossos irmãos, observando fielmente o mandamento do Senhor vosso Deus. Agora que o Senhor vosso Deus deu aos vossos irmãos o descanso que ele havia prometido, retomai o caminho de vossas tendas na terra que vos pertence, e que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Tende muito cuidado, no entanto, de pôr em prática os mandamentos e as leis que vos prescreveu Moisés, servo do Senhor. Amar o Senhor vosso Deus, andar em todos os seus caminhos, guardar os vossos mandamentos e unir-vos a ele, servindo de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Josué abençoou-os e os despediu, e eles voltaram para suas tendas. Ora, Moisés tinha dado uma meia tribo de Manassés, uma parte em Baçã. Por isso, Josué deu a outra meia tribo uma parte entre seus irmãos ao ocidente, aquém do Jordão. Despedindo-os para suas tendas, Josué deu-lhes esta bênção. Voltais para vossas tendas com grandes riquezas, numerosos rebanhos, prata e ouro, bronze e ferro, e vestidos em grande quantidade, e reparti com vossos irmãos os despojos de vossos inimigos. Os filhos de Ruben, de Gade e da minha tribo de Manassés separaram-se dos israelitas em Silo, na terra de Canaã, e retomaram o caminho da terra de Galaade, terra cuja propriedade tinha recebido por mandamento do Senhor, transmitido a Moisés. E tendo chegado aos distritos do Jordão, que pertencem à terra de Canaã, os filhos de Ruben, de Gade, da meia tribo de Manassés, levantaram ali, junto ao Jordão, um enorme altar, que se podia ver de longe. Os israelitas, tendo ouvido que os filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés tinham levantado um altar de fronte da terra de Canaã, na região do Jordão, do lado dos israelitas, reuniram-se todos em Silo para irem combater contra eles. Enviaram aos filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés, na terra de Galaade, o sacerdote Finéias, filho de Eleazar, juntamente com 10 príncipes, chefes de casas patriarcais, um chefe da tribo, sendo dos chefes de casas patriarcais entre os milhares de Israel. Estes, chegando junto aos filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés, na terra de Galaade, disseram-lhes:
Eis a mensagem da Assembleia do Senhor. Que infidelidade é essa que cometeis contra o Deus de Israel, desviando-vos hoje do Senhor e levantando o altar, o que é presentemente um ato de revolta contra ele? Porventura, não nos basta o pecado de Fegor, do qual ainda hoje não estamos purificados, apesar do castigo que feriu a Assembleia do Senhor? E vós, vos desviais hoje do Senhor. Se vos revoltais hoje contra o Senhor, amanhã sua cólera se inflamará contra toda a Assembleia de Israel. Se julgais que a terra de vossa herança é impura, passai para a terra que é a propriedade do Senhor, onde se acha sua morada. Instalai-vos no meio de nós, mas não vos revolteis contra o Senhor, nem contra nós, construindo outro altar além do altar do Senhor nosso Deus. Não houve uma explosão de cólera do Senhor contra toda a Assembleia de Israel, quando Acã, filho de Zaré, pecou contra o que estava votado ao interdito? E não foi só ele que pereceu por causa de seu crime. Os filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés responderam aos chefes dos milhares de Israel: Deus Todo-Poderoso, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor sabe, Israel o saiba, se foi por espírito de revolta e por infidelidade para com o Senhor, que ele não nos poupe neste dia. Se foi para desviar-nos do Senhor, que levantamos um altar, e se foi para oferecermos sobre ele holocaustos, oblações e sacrifícios de ações de graças, o Senhor mesmo nos peça conta disso. Se o fizemos, foi antes por temor que vossos filhos digam um dia aos nossos: que tendes vós em comum com o Senhor, Deus de Israel? O Senhor pôs o rio Jordão como fronteira entre nós e vós. Ó filhos de Ruben e de Gade, não tendes partes com o Senhor. Não tendes parte com o Senhor. E desse modo, vossos filhos poderão afastar os nossos do culto do Senhor. Por isso, combinamos entre nós: construamos um altar, não para holocaustos e sacrifícios, mas para que seja um testemunho entre nós e vós, entre os nossos filhos e os vossos, de que prestamos culto ao Senhor em sua presença, oferecendo-lhe nossos holocaustos, nossos sacrifícios e nossas ações de graças, e para que vossos filhos não digam amanhã aos nossos: vós não tendes parte com o Senhor. Se, pois, amanhã eles nos falassem assim, a nós ou a nossos descendentes, poderíamos responder-lhes: vede a forma do altar do Senhor que nossos pais construíram, não para holocaustos e sacrifícios, mas para servir de testemunho entre nós e vós. Longe de nós o pensamento de querer revoltar-nos contra o Senhor, desviando-nos hoje dele por termos construído um altar para holocaustos, oblações e sacrifícios, fora do altar que está diante da morada do Senhor, nosso Deus. Tendo ouvido as palavras dos filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés, o sacerdote Finéias e os príncipes da Assembleia, chefes dos milhares de Israel que o acompanhavam, deram-se por satisfeitos. Então, o sacerdote Finéias, filho de Eleazar, disse aos filhos de Ruben, de Gade e de Manassés: reconhecemos hoje que o Senhor está no meio de nós, visto que não cometestes esse pecado contra ele, e salvastes assim os israelitas da mão do Senhor. Os sacerdotes Finéias, filho de Eleazar, deixando os filhos de Ruben e de Gade, voltou com os príncipes da terra de Galaade para a terra de Canaã, para junto dos israelitas, e fez-lhes um relatório de tudo. Alegraram-se com isso, bendisseram a Deus e não pensaram mais em sair contra eles para devastar a terra habitada pelos filhos de Ruben e de Gade. Por isso, os filhos de Ruben e de Gade chamaram ao altar que tinham construído Ed, porque disseram eles: ele é o testemunho entre nós de que o Senhor é o verdadeiro Deus. Discurso do Josué ao povo. O Senhor tinha dado, desde há muito tempo, tranquilidade a Israel e o livrara de todos os inimigos dos arredores. Josué, sendo já velho e avançado em idade, convocou todo Israel, seus anciãos, seus chefes, seus juízes e seus oficiais, e disse-lhes: eis que estou velho, de idade muito avançada, e vistes tudo o que o Senhor vosso Deus fez
a todas essas nações diante de vós. Porque é o Senhor vosso Deus quem combateu por vós. Vede, reparti entre vós por sorte todos esses povos que restam a combater. É a herança de vossas tribos, assim como aqueles que exterminei desde o Jordão até o Mar Grande do Ocidente. O Senhor os expulsará e os despojará em vosso proveito, e sua terra se tornará vossa propriedade, como vos prometeu o Senhor vosso Deus. Esforçai-vos, pois, em pôr em prática tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, e não vos desvieis dela nem para a direita nem para a esquerda. Não vos mistureis com esse povo que ficaram habitando entre vós. Não invoqueis o nome de seus deuses, e não jureis por eles. Guardai-vos de prestar culto e adorá-los, mas permanecei unidos ao Senhor vosso Deus, como fizestes até hoje. O Senhor despojou em vosso favor grandes e poderosas nações. Até o presente ninguém vos pôde resistir. Um só dentre vós punha em fuga 1000 inimigos, porque o Senhor vosso Deus combatia por vós com ele e vos tinha prometido. Tende, pois, grande cuidado em amar o Senhor vosso Deus. Se vos desviardes e vos unirdes ao resto de vossas nações que habitam entre vós, misturando-vos a elas, contraindo com elas matrimônios, sabei que o Senhor vosso Deus não continuará a despojá-las em vosso proveito. Elas se converterão para vós em laços e ciladas, azorragem sobre os vossos rins e espinhos nos vossos olhos, até que tenhais desaparecido toda a terra fértil que vos deu o Senhor vosso Deus. Eis que me vou hoje pelo caminho de toda a terra. Reconhecei de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que de todas as boas palavras que pronunciou em vosso favor o Senhor vosso Deus, nenhuma só ficou sem efeito. Todas se cumpriram, e não falhou uma sequer. Ora, assim como se realizaram todas as boas promessas que o Senhor vosso Deus vos fez, assim também mandará sobre vós todos os males de que vos ameaçou, até que vos extermine sobre esta terra fértil que ele vos deu. Se violardes a aliança que o Senhor vosso Deus fez convosco, indo servir outros deuses e prostrar-vos diante deles, o furor do Senhor se inflamará contra vós, e sereis depressa tirados desta excelente terra que vos deu. Adeus de Josué às tribos. Josué convocou a Siquém todas as tribos de Israel, seus anciãos, seus chefes, seus juízes e seus oficiais. Eles apresentaram-se diante de Deus. E Josué disse a todo o povo: Eis o que diz o Senhor Deus de Israel. Outrora, vossos ancestrais, Taré, pai de Abraão, e Nacor, habitavam além do rio e serviam a deuses estrangeiros. Tomei vosso pai Abraão do outro lado do Jordão e conduzi-o à terra de Canaã. Multipliquei sua descendência e dei-lhe Isaque, ao qual dei Jacó e Esaú. E dei a este último a montanha de Seir. Jacó, porém, e seus filhos desceram ao Egito. Depois mandei Moisés e Arão, e feri o Egito com tudo o que fiz no meio dele, e em seguida vos tirei de lá. Fiz sair vossos pais do Egito, e quando chegastes ao mar, os egípcios perseguiram vossos pais com carros e cavaleiros até o Mar Vermelho. Os israelitas clamaram ao Senhor, o qual pôs trevas entre vós e os egípcios, e fez vir o mar sobre eles, cobrindo-os. Vistes com os vossos olhos o que fiz aos egípcios, e depois disso habitastes muito tempo no deserto. Conduzi-vos em seguida à terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão. Eles combateram contra vós, mas eu os entreguei em vossas mãos. Tomastes posse de sua terra, e eu vos exterminei diante de vós. Balaque, filho de Sefor, rei de Moabe, combateu contra Israel, mandou chamar Balaão, filho de Beor, para vos amaldiçoar. Mas eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e tirei-vos da mão de Balaque. Passastes o Jordão e chegastes a Jericó.
combateram contra vós os homens dessa cidade, bem como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os gergeseus, os heveus e os jebuseus, e eu os entreguei todos nas vossas mãos. Mandei adiante de vós vespas que expulsaram os 2 reis dos amorreus, não com vossa espada, nem com vosso arco. Desse modo, dei-vos uma terra que não lavrastes, cidades que não construístes, onde agora habitais, vinhas e oliveiras que não plantastes, das quais comeis agora os frutos. Agora, pois, temei o Senhor e serve-o com toda a retidão e fidelidade. Tirais os deuses que serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi o Senhor. Porém, se vos desagrada servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses a quem serviram os vossos pais além do rio, se aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porque quanto a mim, eu e minha casa serviremos o Senhor. O povo respondeu: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir outros deuses. O Senhor é o nosso Deus, Ele que nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e que operou a nossa visita maravilhosos prodígios e guardou-nos ao longo de todo o caminho que percorremos, entre todos os povos pelos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas nações, assim como os amorreus na terra, que habitavam na terra. Nós também serviremos o Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vós não podereis servir ao Senhor, porque Ele é um Deus santo, um Deus zeloso, que não perdoará as vossas rebeliões e os vossos pecados. Se abandonardes o Senhor para servir outros deuses, Ele se voltará contra vós e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Não clamou o povo, porque é o Senhor que nós queremos servir. Josué disse-lhes: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para prestar-lhes culto. Somos testemunhas, responderam eles. Agora, pois, tirai os deuses estranhos que estão no meio de nós, e inclinai os vossos corações para o Senhor, Deus de Israel. Nós serviremos o Senhor nosso Deus, respondeu o povo a Josué, e obedeceremos a sua voz. Desse modo, Josué fez um pacto naquele dia com o povo e deu-lhes em Siquém leis e prescrições. Josué escreveu tudo no livro da lei de Deus. Tomou em seguida uma pedra muito grande e erigiu ali, debaixo do carvalho que estava no santuário do Senhor, e disse a todo o povo: esta pedra servirá de testemunho contra nós, porque ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Ela servirá de testemunho contra vós, para que não abandoneis o vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua propriedade. Morte de Josué. E aconteceu depois disso que Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Sepultaram-no na terra de sua possessão, em Taminat-Saré, na montanha de Efraim, ao norte do monte Gaás. Durante todo o tempo da vida de Josué, Israel serviu o Senhor, bem como enquanto vieram depois dele os anciãos, que conheciam tudo o que o Senhor tinha feito em favor de Israel. Sepultaram também em Siquém os ossos de José, que os israelitas tinham trazido do Egito. Depuseram-nos na porção de terra que Jacó havia comprado aos filhos de Emor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que se tornou propriedade dos filhos de José. Eleazar, filho de Arão, morreu também. Enterraram-no em Gabaá, cidade de Finéia, seu filho, que lhe tinha sido dada na montanha de Efraim.